Será que é possível resolver o problema da crise carcerária brasileira e da violação de direitos humanos que acontece diariamente nas prisões brasileiras? Olá, meu nome é Ana Paula Kozak e este é o CPT, Canal de Processo Penal. Aqui você encontra as discussões mais atuais sobre as ciências criminais. Se você se interessa sobre esse assunto, inscreva-se aqui no canal. No ano de 2015, foi proposta no Supremo Tribunal Federal a ADPF número 347, pelo Partido Socialismo e Liberdade. Esta ADPF busca reconhecer que nós estamos diante de um quadro de inconstitucionalidade vivenciado no sistema carcerário brasileiro, e isso de forma generalizada, um problema estrutural que precisa ser resolvido. E na ADPF busca-se que o STF reconheça que há necessidade de uma intervenção de vários dos nossos poderes, então Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, para superar essa grave violação de direitos humanos que acontece diariamente no sistema carcerário brasileiro. Nessa ADPF, em setembro de 2015, foi feito um pedido cautelar para que o Supremo Tribunal Federal determinasse algumas medidas. E nessa oportunidade, o STF reconheceu que há sim um quadro generalizado de inconstitucionalidade dentro das prisões brasileiras, que há uma violação massiva de direitos humanos por conta da superlotação carcerária, pela falta de condições de higiene, por exemplo, e que há uma necessidade de uma conjugação de esforços entre os poderes para que haja uma superação desse quadro de inconstitucionalidade. Ainda nessa decisão cautelar, foi reconhecido que nós estamos diante de um estado de coisas inconstitucional, que é uma definição que veio lá da Suprema Corte da Colômbia para definir uma situação generalizada de violação de direitos humanos. Então, o STF, já em 2015, reconheceu que nós estamos diante desse estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. Ainda nessa decisão cautelar de 2015, o STF determinou que haja a liberação do saldo acumulado do fundo penitenciário. E, além disso, determinou que os juízes do Brasil todo realizassem as audiências de custódia no prazo de até 24 horas para que haja uma revisão, uma análise ali da necessidade ou não da prisão preventiva. Isso auxiliaria para que haja uma diminuição da quantidade de pessoas privadas de liberdade, porque hoje nós temos um grande número de pessoas privadas de liberdade que não tem uma condenação definitiva, mas apenas provisória. Em outubro de 2023, o Supremo Tribunal Federal acabou fazendo um julgamento de mérito dessa ADPF 347. E de 2015 até 2023, ao longo desse período, o STF foi obtendo informações dos estados brasileiros para subsidiar a sua decisão, agora em outubro de 2023. Essa decisão de mérito na ADPF 347 também foi pautada, usou das audiências públicas que foram realizadas também de 2015 até o momento do julgamento do mérito da ADPF. Audiências públicas foram realizadas para ouvir os vários setores da sociedade para discutir esse tema que demanda aí a intervenção de diversos atores, tanto dos poderes públicos como instituições específicas que estão no dia a dia lidando com o cárcere brasileiro. Nessa decisão de mérito da ADPF, o STF também reconheceu que essa sentença que foi proferida, ela tem uma natureza estruturante. E o que significa isso? É uma sentença que vai demandar a intervenção, o ajuste, a conjugação de esforços de vários setores, não só o judiciário, mas também uma interferência do poder executivo e também do legislativo. Não se trata de uma sentença que busca determinar, impor ao Poder Executivo uma ação, mas sim reconhecendo que há um quadro de inconstitucionalidade, o Judiciário, enquanto o STF principalmente, enquanto o guardião da Constituição, reconhecendo isso, precisa formular, implementar um diálogo, fazer acontecer um diálogo entre os poderes para que seja possível a superação desse quadro de inconstitucionalidade. Então, com essa sentença de natureza estruturante que reconhece essa inconstitucionalidade das prisões brasileiras, busca-se chamar os poderes públicos para que se resolva um problema também de natureza estrutural. E para isso há necessidade de diálogo entre esses poderes. Uma das determinações
de mérito dessa DPF 347 foi para que a União e os estados elaborem planos de superação do estado de inconstitucionalidade das prisões brasileiras. Então, foi determinado, por exemplo, para que a União elabore em até 6 meses um plano de ação para que supere-se esse quadro de inconstitucionalidade das prisões brasileiras. E isso em até 3 anos. Depois da submissão desse plano no STF e após ele ser homologado, abre-se daí a necessidade para que os estados também tragam os seus planos estaduais para lidar com o quadro de inconstitucionalidade. E também esse plano deve prever ali uma aplicação de também 3 anos. Então, o plano nacional ele já foi submetido ao Supremo Tribunal Federal e ele já foi homologado, pelo menos enquanto a gente está gravando aqui esse vídeo, e aguarda-se para que os estados também submetam os planos estaduais falando quais medidas serão adotadas para superar o quadro de inconstitucionalidade. Acontece que, ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal reconhece na DPF 347 a necessidade de superação desse quadro de inconstitucionalidade, a necessidade de um desencarceramento para reduzir a quantidade de pessoas privadas de liberdade, melhorar as condições dos presídios brasileiros, nós temos, em paralelo a isso, uma política criminal que acaba indo na contramão dessa decisão proferida nessa DPF. E até mesmo o próprio STF, em algumas decisões, menciona algumas situações, determina algumas medidas que acabam colocando mais pessoas na prisão e piorando esse quadro de inconstitucionalidade. Quando eu falo em uma política criminal que acaba encarcerando mais, eu estou falando, por exemplo, da lei que determinou a necessidade de realização de exame criminológico para a progressão de regime, que passou a exigir isso. É uma lei que veio agora em 2024 e só dificulta o acesso à progressão de regime, o acesso até mesmo à saída de um sistema de regime fechado para um semiaberto, por exemplo, ou de um semiaberto para um aberto. Então, ao mesmo tempo em que o STF profere esse tipo de decisão na DPF 347 para melhorar as condições dos presídios, reduzir a quantidade de pessoas privadas de liberdade, nós temos, em paralelo a isso, uma política criminal que encarcera mais pessoas, leis que surgem em alguns momentos que dificultam essa liberação de pessoas do sistema prisional. Portanto, um ponto-chave no que diz respeito a essa DPF 347, para que ela tenha possibilidade de surtir efeitos aí para o nosso sistema prisional brasileiro, é a necessidade de um monitoramento forte dessa decisão, para que as medidas que serão adotadas após essa decisão, para que elas sejam evidentemente cumpridas, para que haja uma interferência do CNJ e do próprio STF, para que haja um monitoramento forte para que essas medidas sejam efetivamente implementadas. Um outro ponto importante é a necessidade de uma observação mesmo da política criminal brasileira para que ela não vá em uma direção contrária ao que estabelece a própria DPF 347. Então, observar aí as legislações que são criadas, a atuação do Poder Executivo e do próprio Judiciário mesmo, nas decisões que podem ir de forma contrária ao que foi estabelecido na DPF 347. Isso porque, no longo prazo, se isso permanecer acontecendo, esses caminhos contrários, a DPF simplesmente não surtirá nenhum tipo de efeito. Então, é preciso ter um controle, um monitoramento forte e também uma adequação de política criminal que caminhe junto com o que foi reconhecido nessa DPF 347, que é importante e que, se não bem observada, pode não surtir efeitos aí no longo prazo. Esse é um tema bastante atual, que está atualmente em discussão no Supremo Tribunal Federal. Se você se interessa sobre esse tipo de assunto, quer saber mais sobre direito penal, processo penal, ciências criminais como um todo, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para você receber aí as informações sobre os nossos vídeos.